Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente traz um assunto polêmico para vocês aqui que estão nos assistindo, né? De quem é a responsabilidade por possíveis danos causados pela vacinação contra a Covid-19 a toda a população de forma geral, né? Esse assunto, esse artigo, então, foi levantado pelo doutor em Direito, advogado, professor e doutor em Direito Marcos Herar, ele que está aqui ao vivo com a gente via Skype e vai conversar um pouco com a gente a respeito desse assunto. Bom dia para você, Marcos, seja bem-vindo aqui ao TV Mar News, mesmo que seja de forma online, tá? Bom dia, é um grande prazer estar com vocês. Então, Marcos, a pergunta que se faz é muita gente que tem se vacinado, tem se perguntado, e se algo me acontecer, de quem é a culpa? Eu queria, então, que você pudesse conversar com a gente sobre essa problemática. Claro, eu acho que a gente está vivendo um momento de muita mudança, de muita novidade, e a gente está aprendendo a lidar com esses temas à medida que eles vão ocorrendo. Em geral, o direito foi feito para o período de normalidade, e a gente está vivendo um período excepcional. Se a gente for aplicar as normas que existem hoje, a responsabilidade por eventuais efeitos adversos decorrentes da vacina pode ser imputada a duas pessoas. Aquele responsável pela aplicação, pela imunização. Nesse caso, por enquanto, no Brasil, apenas o SUS, tá? Que é quem tem autorização para fazer isso. Mas a gente também tem, por força do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de responsabilizar o fabricante do imunizante. E aqui a gente chega a uma situação curiosa. No momento, a gente tem 2 imunizantes sendo aplicados no Brasil, um fabricado pela AstraZeneca Oxford, o outro pelo Butantan, com a Sinovac. E para cada contrato de imunizante, a gente pode ter regras específicas só para aquele imunizante. A gente tem uma lei nova, publicada no dia 10 de março, a Lei 14.125, que permite que a União, nos contratos de aquisição de vacina, assim como estados e municípios, assumam a responsabilidade dos efeitos adversos. O que é que acaba acontecendo? A disponibilidade de vacina mundial hoje é pouca, os fabricantes podem escolher para quem eles querem vender as vacinas e eles estão colocando como condição nos contratos que, eventualmente, se a aplicação da vacina gerar alguma consequência adversa à população, que a responsabilidade por esses prejuízos não seja dele, fabricante, seja da União. Por conta disso, alguns contratos de vacinação no Brasil ainda não foram celebrados e a gente vai correr o risco de, a médio e longo prazo, à medida que a gente tenha várias vacinas diferentes sendo disponibilizadas à população, a gente passa a ter tratamentos diferentes dependendo do imunizante que for adotado ou for tomado por aquela pessoa. E isso é muito complicado do ponto de vista da responsabilidade civil, do acesso ao judiciário. E por conta disso, a lei que eu me referi permite que o Estado, de modo administrativo, estabeleça comissões para avaliar eventuais efeitos adversos. Mas ainda tem muita coisa para ser discutida nesse assunto. Marcos, mesmo as vacinas que chegaram ao nosso país, evidentemente, elas foram aprovadas pela Anvisa em sistema emergencial, afinal de contas, toda a situação em que a gente está vivenciando, essa situação de emergência mesmo, uma correria grande para que a gente possa, de certa forma, controlar essa crise sanitária que o país vive, né? Mas, mesmo sendo a Anvisa quem faz a aprovação da vacina aqui no nosso país, não é o Estado que deve se responsabilizar por possíveis danos. É isso? Como regra geral, se eu compro a vacina, eu responsabilizo o fabricante. Tá? O fabricante, quando coloca um produto no mercado, ele tem que garantir a segurança daquele produto. Como é que eu garanto a segurança? Eu faço os estudos que são disponíveis atualmente e, pelo estágio atual de conhecimento da ciência, eu vou atestar que aquele produto é seguro para ser utilizado. Só que a gente não sabe se no futuro a gente vai ter alguma consequência adversa da aplicação dessa vacina. Sim. Se isso eventualmente acontecer, a pergunta é: eu, fabricante, laboratório que criei a vacina, testei a vacina utilizando o que tinha de mais avançado na tecnologia no momento que eu coloquei a vacina no mercado, posso ser responsabilizado por algo que não tinha como eu prever na hora que a vacina foi para o mercado? A gente fica aqui num paradoxo. Nós queremos a vacina, nós queremos a vacina o mais rápido possível. Sim. A vacina parece ser o único meio de combater a situação, mas a gente também quer 100% de segurança. Então, a gente ter o risco da aplicação do imunizante e 100% de segurança são duas coisas que precisam ser ponderadas, têm que ser sopesadas. Dá para responsabilizar o fabricante? Sim. Dá para responsabilizar o SUS? Também.
O fabricante pode dizer que a responsabilidade é apenas do SUS só se estiver no contrato e apenas para as doses que forem compradas pelo Programa Nacional de Imunização. Agora, isso não quer dizer que, por conta da eventual possibilidade de haver um prejuízo, que a gente vai deixar de tomar vacina, tá? Só para eu até um comprimido entender, para dor de cabeça pode causar um prejuízo para a gente. Pois é, só para eu entender, a relação entre cliente e consumidor, entre comprador e consumidor, vendedor e consumidor, na realidade, essa relação de consumidor, ela existe entre o fabricante da vacina e o Estado, não é isso? Ela não existe. E também existe quem toma vacina. A gente pode esticar essa responsabilização. Se você tomou a vacina, no seu cartão de vacina tem um tipo da vacina que você tomou, você também, em tese, pode demandar diretamente o fabricante, não apenas o SUS. Só que a gente tem prazos diferentes, regras diferentes, competências diferentes para tratar do assunto. Perfeito. Então eu queria que você pudesse explicar como então que a pessoa, né, o paciente, o cidadão que recebeu a vacina, como que ele deve então proceder caso ele precise. O que é que ele deve fazer? Pegar o cartão de vacinação? Como que ele deve acionar então a justiça? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa ter a própria que a pessoa tomou a vacina e que vacina tomou. Isso a gente consegue com cartão. Segundo, é necessário procurar um advogado. Por quê? Porque a gente tem alguns requisitos que são indispensáveis para a propositura da ação. A pessoa pode, por exemplo, estar sofrendo ou experimentando um sintoma que, além de decorrente da vacina, pode ser decorrente de outra doença subjacente que a pessoa já tinha. Então, é necessário estabelecer uma relação de causalidade, ou seja, o dano que eu experimentei é decorrência direta e imediata da vacina. Isso vai ser provado durante a demanda, tá? Sem essa demonstração, não tem como uma ação buscando a responsabilidade civil do fabricante da vacina ser bem-sucedida. Então, o que é que vai acontecer? A pessoa está, de repente, experimentando um efeito adverso. Esse efeito adverso tem que ser documentado. Quem vai fazer isso é o médico que atendeu a pessoa e controlou os efeitos adversos. Depois a pessoa vai pegar esse relatório médico, vai procurar um advogado, vai levar o cartão de vacina e nessa hora o profissional que foi escolhido vai definir contra quem ele pretende dirigir a ação. Se contra o Sistema Único de Saúde, o SUS, ou se ele vai também demandar o laboratório fabricante. E qualquer uma das duas possibilidades é viável no Poder Judiciário. Tá ok. Marcos, muito obrigada pela tua participação. Acho que vale a gente salientar aqui, né, gente, que isso é uma precaução, evidentemente, que o direito, o campo jurídico precisa estar precavido caso casos como esse, de fato, venham a acontecer. É claro que a gente não pode aqui, não está aqui dizendo para você que está nos assistindo que não é para se vacinar. Como você também bem já citou aí, a vacina é necessária e parece até agora ser de fato o único meio para que a gente possa sair dessa crise que a gente está, né? Marcos, para quem quiser mais detalhes, pode acessar então o teu artigo, né, completo. Eu queria que você pudesse deixar então qual o passo a passo para que a gente possa fazer e chegar lá ao teu artigo. O texto tratando do assunto está disponível na página do Centro Universitário SESMAC, é o grupo de pesquisa que a gente tem que trabalhou a discussão desse texto, e também no portal Migalhas, tá? No portal do SESMAC fica mais fácil de encontrar o texto. Tem lá primeiras considerações sobre os efeitos adversos ou responsabilização pelas vacinas. Eu queria reforçar o que você colocou. A Covid é um desafio para todas as áreas, não é só para a saúde, também é para o direito, também para o setor de serviços. Para nós, o direito, o que a gente está fazendo é tentando ser proativo, imaginando que se um problema acontecer, a gente tem que estar preparado para esse problema. Mas a gente não pode deixar de enfatizar aqui a indispensabilidade, nesse momento, de utilizar as vacinas como instrumento de controle dessa pandemia. Exatamente. Marcos, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho, pelos estudos que você vem desenvolvendo, tá bom? Sempre à disposição. Bom dia para vocês. Bom dia. A gente agora vai passando para vocês como é que está a atualização do boletim aqui para o nosso país e também para o nosso estado. A gente confere aí na sua telinha também, que a gente abre a partir de agora, mostrando como é que está o panorama aqui para o nosso país. Nas últimas 24 horas, 90.973 novos casos aqui no país. Gente, que número grande. Nós temos um total, então, de 13.197.031 pessoas que se contaminaram desde o início da pandemia aqui no nosso país. Desse número, nós temos um número também bem considerável, graças a Deus, de 11.664.158 pessoas que já se recuperaram da doença.
Nas últimas 24 horas, um número ainda muito triste para a gente, 3.733 pessoas morreram aqui no país por conta da Covid-19. Um total, então, de 341.097 vidas perdidas em todo o Brasil por conta da Covid-19. A gente mostra, então, agora a próxima imagem aqui para vocês, falando como é que está a situação aqui no nosso estado. A gente confere, então, aqui em Alagoas também, nas últimas 24 horas, foram registrados 739 novos casos aqui no estado de Alagoas. Um número também, o total, nós temos desde o início da pandemia, de 158.069 pessoas que já se contaminaram com a doença desde o início da pandemia aqui. Atualmente, nós temos um número de 9.152 casos em investigação, ou seja, casos suspeitos aqui em Alagoas, né? 150 mil pessoas já se recuperaram dessa doença. Nós temos um número aí, então, de 22 novos óbitos, novas pessoas que morreram por conta da Covid-19 aqui no nosso estado, e um total, então, de 3.710 pessoas que já morreram desde o início da pandemia aqui no nosso estado, tá? No boletim de hoje, como a gente mostrou aí, foram 22 mortes confirmadas. 13 dessas vítimas, gente, foram aqui da capital alagoana e 9 do interior do estado. As vítimas tinham entre 41 e 85 anos. Vale a gente lembrar que ontem o prefeito JHC anunciou a chegada de mais vacinas contra a Covid-19 aqui em Maceió. E aí, então, por conta disso, a gente vai dar continuidade, né, à vacinação da primeira dose em idosos, profissionais da saúde e guardas municipais. A previsão é que o imunizante chegue ainda nessa quinta-feira à nossa capital. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre vacinação, porque a gente ainda tem a próxima imagem para mostrar para vocês aqui, falando sobre a quantidade de leitos disponíveis aqui no nosso estado, que é uma preocupação também muito grande, recorrente de todo gestor público, né? Nós temos então um total de 59% de ocupação do total de leitos aqui no estado de Alagoas, né? 86% de leitos, dos leitos para UTIs, para tratamento da Covid-19 já estão ocupados. Vale a gente ressaltar que nós já contamos, inclusive, aí nesse número, com os novos leitos que foram abertos do hospital de campanha. Infelizmente, nós ainda estamos acima dos 80%. Nós temos, então, um total de 50% de ocupação dos leitos para quadros clínicos e 31% de ocupação dos leitos para UTIs intermediárias. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês, então, exatamente aí a esperança, né? Como é que está a questão da vacinação aqui no estado de Alagoas. 388.003 pessoas já foram vacinadas aqui no nosso estado. O total de pessoas que já receberam a primeira dose dessa vacina é um total de 314.837 pessoas, ou seja, isso equivale a 9,39% da população de todo o estado de Alagoas. Das doses que chegaram aqui para a administração da primeira dose ao nosso estado, 52,48% já foram administradas em alagoanos. Aí a gente fala então sobre a vacinação da segunda dose, né? Como é que está a vacinação da segunda dose aqui no nosso estado? Será que o pessoal está indo lá se vacinar? A gente tem então um total de 73.166 pessoas que receberam também a segunda dose. Isso dá um total, então, de 2,18% de toda a população do estado de Alagoas. Desse total de doses que chegaram aqui no nosso estado exatamente para a aplicação da segunda dose nos alagoanos, 12,2% já foram administradas aqui no povo alagoano, né? E exatamente essas informações que a gente já passou aqui para vocês também. A Prefeitura de Maceió, então, anunciou a chegada de mais vacinas contra a Covid-19 aqui para a nossa capital. Com isso, a Prefeitura vai dar continuidade à vacinação da primeira dose em idosos, profissionais da saúde e guardas municipais. A previsão, então, é que o imunizante chegue nessa quinta-feira à nossa capital, né? E fica aí, então, essa imagem, né, que o prefeito da nossa capital utilizou as redes sociais para fazer, então, esse anúncio. Aí, acabo de receber a informação de que o Ministério da Saúde envia amanhã para Alagoas 59.150 novas doses de vacina contra a Covid-19. Assim que as nossas doses forem entregues, ampliaremos a vacinação aqui em Maceió. Agradeço mais uma vez ao ministro, né, o Queiroga, e Maceió segue, então, avançando. Ainda bem, né, que
a passos lentos ou não, o que importa então é que a gente continue aí vacinando toda a nossa população, tá? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.